Bom dia, senhoras e senhores. Eu saúdo inicialmente o nobre deputado José Ventura pela experiência que traz debate num tema que é extremamente caro. E acho que muito do que foi dito aqui, ele revela o peso desse tema, né? Eu destacaria aquilo que foi dito. Eu fiz algumas anotações aqui e, de fato, destaco aquilo que o deputado Fernando Franceschini falou, principalmente pelo fato de ter transposto várias das corporações. Eu acho que com isso ganha legitimidade, ganha peso o seu discurso. Mas me permita, nobre deputado, de colocar um simples peso, tentando reequilibrar essa equação discursal. Vossa Excelência fala que na polícia, notadamente nas delegacias de polícia, o senhor faz uma exceção a algumas unidades e eventos que acontecem, notadamente na Polícia Ambiental, na Polícia Federal, na Polícia Florestal, porque distantes do meio urbano, mas à exceção desses casos, a figura do delegado de polícia é aquela mais presente, é aquele primeiro contato. Eu ousaria discordar de Vossa Excelência porque falo de um Estado da Federação que se orgulha de ser um Estado pujante em indicadores socioeconômicos e que nos seus 645 municípios não consegue ter, e não mais do que 10% deles, um delegado de plantão. São Paulo. Tanto isso é fato, e eu falo do Estado que se gaba perante a Federação de ser o maior, e que é mencionado vez ou outra como sendo tal. E nesse Estado, menos de 10% das delegacias têm plantão. E quem atende a população é o soldado de polícia. E quando eu digo isso, não falo num discurso corporativo. O nosso colega Luiz Antônio, eu até anotei aqui, Luiz Antônio, disse tudo no seu discurso. Ele colocou, acho que de uma maneira bastante precisa, que as bases são importantes. E a nossa base de segurança pública, inegavelmente, é o soldado de polícia. Falo com a tranquilidade de quem é coronel de polícia, mas de quem é filho de um soldado de polícia. E quem é irmão de um cabo de polícia e de um sargento de polícia. E que, portanto, vive as agruras e conhece as agruras de quem é. E falo também na condição de quem há 16 anos é professor universitário nas cadeiras de Direito Penal e Direito Constitucional. Digo isso sem qualquer pedantismo, digo isso porque vivo o ambiente acadêmico, não no plano puramente teórico, mas penso conseguir conciliar esses dois mundos. Muitas vezes o ambiente policial nos recrudesce. E a gente não consegue perceber aquilo que mais importa ao povo, que é isso que Vossa Excelência pediu. Ter acesso à estrutura toda de justiça que foi mencionada. E aqui, me permitam, nobres deputados, deputada presente, senhoras e senhores, colegas delegados de polícia, tenho muito orgulho em chamá-los de colegas delegados de polícia, porque não vejo Vossas Excelências como uma outra categoria. Gostaria de estar vivo para encontrar ainda nesse país o ambiente em que nós nos respeitássemos e nos tratássemos como os colegas de polícia. Apesar de ter notado aqui, Luiz Antônio, que você disse tudo no seu discurso, eu acho que disse muito mais que tudo, me permita também um brevíssimo reparo. Você mencionou que nas discussões legítimas entre a sua entidade, que levanta essas bandeiras não é de agora. Eu os acompanho desde a Conferência Nacional de Segurança Pública em 2009 e vejo a seriedade das propostas apresentadas na luta contra um modelo burocrático atrasado e que foi dito aqui, remonta, e a gente tem que ter tradições, mas não deve se render ao passado, porque senão voltaríamos às cavernas. Tudo que se fez tentando sustentar a tese de que o inquérito policial, ele baixariza a polícia, ele nos distancia, seja as bases da Polícia Federal, da Polícia Judiciária, mas principalmente as outras corporações policiais. Essa monstruosidade histórica chamada inquérito policial, que teve uma razão de ser em dado momento do nosso país, que já em 1941, o ministro, então, da Justiça, Vicente Raul, deixava de adotar, isso consta na exposição de motivos do Código de Processo Penal, deixava de adotar uma justiça próxima ao cidadão, preferindo o modelo tradicional, cartorial, burocrático, e que ostenta o poder de um modelo também patrimonialista de Estado, que foge de uma administração gerencial. Esse modelo foi rechaçado em 41. E o argumento talvez à época fosse válido. As distâncias entre os locais de um país
dimensões continentais não permitiriam a presença de um juiz em qualquer lugar. E digo isso hoje, nós não temos a presença sequer do delegado em qualquer lugar. E quando digo que temos a presença do soldado de polícia em todo lugar, falo sem qualquer receio de ser tomado o meu discurso como corporativo. Essa é a realidade. É o telefone 190 que no Brasil inteiro se liga. Se a questão da qualificação é fato ou não desse profissional, é um outro debate. Então as bases, eu creio, Luiz Antônio, que elas não mais devam simplesmente ser ouvidas, mas elas devam ser respeitadas. Base de polícia é quem atende o cidadão. O mais, me desculpem, com todo respeito, eu sei que há pessoas que defendem, e defendem porque acreditam, mas a mim me parece, e a outros tantos, já foi dito, e vou mais uma vez usar aqui o discurso do colega Luiz Antônio, esse projeto, ele vem numa bela embalagem. Ele é apresentado de uma maneira perfeita, como uma ponte que liga o Estado distante da sociedade que necessita do amparo. Mas, no fundo, na verdade, o que ele traz, essa bela embalagem, é, infelizmente, aquilo que o senhor, nos seus 3 anos e meio, talvez não tenha conseguido ter a felicidade de combater e atingir um repente diferente. Ele revela um corporativismo pior, classista. Classista. E aí, eu fico com as minhas dúvidas aqui. Meu Deus, se de fato nós temos a experiência, e falo também porque a conheço, no estado de São Paulo, de 35 núcleos criminais, que são os DECRIMs, que já vem fazendo um trabalho de acesso ao povo, que vem sim, diga-se fato, onerando o efetivo da Polícia Civil com isso. Aí é uma questão de verificar se na equação esse emprego, alguns diriam desvio de função, se ele vem trazendo resultados mais benéficos. Sinceramente, eu digo, e aí o senhor me verá como não corporativista, eu vejo como um resultado benéfico trazido pelos NECRIMs. E aí eu fico me perguntando, ora, se os NECRIMs já funcionam e bem que os dados estatísticos foram aqui trazidos, qual a necessidade de mudar a lei? Qual a necessidade? Alguém questionou judicialmente? Foi dito daqui, de um dos expositores, que o judiciário, na sua totalidade, homologa os acordos do NECRIM. Isso não é verdade absoluta. Eu comando uma região composta por 96 dos 646 municípios no estado de São Paulo. Eu digo seguramente porque conheço que nem todos os juízes em todas as comarcas homologam. A sede da minha região, São José do Rio Preto, uma cidade que beira 500 mil habitantes, nela os juízes não homologam. Pena que não homologuem. Eu acredito que eles devessem sim homologar. Devessem sim. E aí eu acho que um grande pecado que se faz, e pode isso parecer uma filigrana terminológica, e os que estão aqui são qualificados mais que o suficiente para perceber que não trata-se de uma filigrana terminológica, mesmo jurídica. Muitos usaram as expressões mediação e conciliação como se sinônimos fossem. E a única coisa que elas trazem de igual é que ambas são formas alternativas e consensuais de busca de pacificação de conflitos. E quando eu falo pacificação de conflitos, eu tenho que lembrar que a mediação, sim, é um processo alternativo de pacificação daquilo que quebrou a ordem pública. E a quebra da ordem pública compete, sim, a nós, policiais militares. Daí porque eu digo isso com bastante tranquilidade, porque de 2 anos para cá, desde que assumi o comando, trouxe, até por conta da minha experiência há mais de 6 anos como tutor do Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, na área de mediação de conflitos, isso já se vão alguns anos, há 2 anos nós implantamos na região, nessa região de 96 municípios, núcleos de mediação comunitária. Não de conciliação, algo que é inerente, típico, com exclusividade da autoridade judicial, por conta daquilo tudo que já foi apresentado nessa mesa de uma forma brilhante. Mas aí esse soldado de polícia, Luiz Antônio, ele faz o seu papel, o papel de pacificador. Não para se legitimar como autoridade, não para usurpar espaço alheio,
mas para fazer aquilo que a sociedade espera. E para evitar que ocorrências que são recorrentes façam com que o Estado despenda recursos, bens e pessoal, voltando 32 vezes ao mesmo local, para que em seguida se vá a uma delegacia fazer aquela coisa monstruosa chamada boletim de ocorrência. O Brasil se acostumou, diante de qualquer crime, simplesmente se satisfazer. O cidadão está feliz, simplesmente com boletim de ocorrência. Esse maior estado da federação, a Folha de São Paulo publica e ninguém consegue contestar, não consegue elucidar mais do que 2,5% dos delitos de roubo, que é o que aflige a sociedade. Se Vossa Excelência me permitir, não sei se eu terei tempo, eu tenho um vídeo que tem não mais do que 2 minutos que eu deixei preparado. Nós vamos fazer da mesma maneira, vamos passar o vídeo e vamos dar o tempo para que aqueles que defendem o projeto possam falar. Está preparado? Anúncio a nós, por favor. E a despeito de tudo isso, ainda que para argumentar, se pudesse ultrapassar o plano da estrita legalidade, eu não vejo incurso